Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa tarde aqui a todos que estão assistindo na gravação. Hoje, dia 2 de março. Dia 2, iniciando aí o nosso segundo GED, né? E aí, antes de iniciarmos aquela clássica perguntinha, né? Se tá todo mundo ok na gravação e tal, tranquilo, todo mundo autoriza. A gente gravar para poder postar lá no YouTube e aí mais pessoas assistirem, né? Pessoal, uma coisa que é, eu andei separando e mexendo para vocês foi o nosso Drive, tá? Qualquer tipo de informação nossa, monitoria, principalmente, né, vai ser colocada lá no nosso Drive. As informações da professora, os slides estão lá no AVA, ok? Sempre, sempre, sempre os slides eles vão estar na pasta nossos slides, ok? Se você não for na unidade, você não vai achar o slide. Mas se você for na pasta nossos slides, você vai achar o slide, tá bom? Basicamente, nós estamos na terceira unidade, certo? Já, quer dizer, terceira não, né? A quarta unidade, já foi visto. A unidade 1, que é uma parte de noções gerais. Essa parte não é cobrada na prova, tá bom? Nós já vimos no GED passado a unidade das fontes, ok? Que eu vou dar uma rápida passada aqui. E hoje a gente vai ver a unidade dos princípios do direito do trabalho e já vamos iniciar a unidade 2 também, tá? A unidade 2, a unidade que já fala ali dos direitos sociais, ok? E aí, né, pra galera que tá chegando agora, pro pessoal da bolsa, enfim, para qualquer pessoa, nós basicamente vamos nos reunir semanalmente, né, aqui no Google Meet, nesse mesmo bate-horário, no mesmo bate-link, e vamos resolver questões, tirar dúvidas, revisar o conteúdo, tá? Eu tava vendo, a prova de vocês já é no dia 20, certo? Hoje eu quero ir até aviso prévio, ok? E aí, se a gente finalizar antes, né, a gente resolve algumas questões. Separei aqui algumas questões pra gente resolver. Caso não, a gente vai, obviamente, resolver mais questões pra prova, tá? Então, não se preocupem que iremos resolver questões pra prova. Iremos fazer uma revisão aí. Muito provavelmente será um GED em conjunto. Eu e o Jesus aí, no horário que a gente é, combinar, provavelmente. Deve ser inclusive no sábado, que é um dia mais tranquilo, enfim, tudo gravado e tal, no mesmo esquema, ok? E aí, pessoal, onde que ficam nossas gravações, tá? Tudo nosso, ele está lá no link, na bio, ok? Eu tenho o meu link, o Jesus tem um link dele, e aí todas as informações estão lá no nosso Linktree, tá? O link do GED, você basta clicar aqui e cai no Google Meet que a gente tá. O canal no YouTube, você basta clicar aqui e vai pro canal no YouTube. O Google Drive, os grupos, tá? O podcast, que nós vamos ter um podcast de revisão, falando sobre os conteúdos da revisão. E vamos ter podcasts de conteúdos também, tá? Provavelmente domingo, certo? Vai estar saindo o podcast já da unidade de fontes e da unidade de princípios, provavelmente. Uma das duas vai sair. Eu vou gravar das duas já e aí já deixar programada a postagem, ok? Mas podcasts já vão ser gravados, já vão ser postados para vocês. E claro, sempre antes da prova terá um podcast de revisão. E aí, esse podcast de revisão, gente, ele não é liberado muito tempo antes da prova, tá bom? 24, 48 horas, tá? No máximo, ele é liberado. Então, tem vezes que é um dia antes da prova. Então, é algo que a galera que já foi meu monitorando, né? Sabe que tem, então fiquem tranquilos que sempre vai ter, nem que seja 12 horas, 15 horas antes da prova, mas vai ter, tá? Faça chuva, faça sol, teremos o podcast. E aí, aqui no
YouTube fica a nossa gravação dos JEDs, tá? Se você perdeu o JED 1, né, e quer ver completinho e tal, basta você clicar aqui. E aí você vai assistir, tá bom? Então, assiste aqui tranquilo, dá aquele likezinho, tá? Importante, dá aquele like maroto. E aí, enfim, aqui, basicamente, a gente no primeiro momento teve uma apresentação, me apresentei, disse como é que ia funcionar a dinâmica do GED, e aí já iniciamos aqui o conteúdo da parte de noções gerais do direito do trabalho, unidade 1, e aqui a parte das fontes também, tá? Então, já temos o primeiro GED aqui. Assistir o GED gravado, quer ganhar presença? É possível? É possível. Basta me enviar o link, me enviar uma anotação, um resumo, um mapa mental de que você assistiu aquele GED, que eu darei sua presença. Pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, na gravação, ao vivo, né? Como que ganham presença? Respondendo o formulário, tá? E aí, Enzo, não consegui responder o formulário. Vou precisar sair mais cedo. Meu celular não tá abrindo. O que é que eu faço? Manda mensagem pra mim no WhatsApp. Enzo, formulário do GED e tal, não consegui responder. Tem como tu mandar? Eu sei que vocês estão aqui, né? Eu estou vendo que vocês estão aqui. E aí, mando pra vocês sem nenhum problema. Até quando posso mandar o primeiro GED? Não tem um prazo específico, tá? Mas pouco antes da V3, a gente finaliza os GEDs e aí finaliza a lista da frequência. Depois que eu finalizar a lista da frequência, não podemos mais alterar, porque precisamos enviar. Então, data limite ali, próximo da V3. Tá? Não deixem acumular, ok? É importante vocês assistirem logo, que aí vocês já veem um conteúdo, já revisam, principalmente prova AV1 aí dia 20/3, se eu não me engano. Então, importante já assistir logo, já garantir a presença. Não sabemos ainda quantos JEDs vamos dar, né? Mas 75% de presenças vocês concorrem ao voucher, né? No valor de R$100. Certificado também vão ter que vocês assistirão ao JED. E o nosso material, como eu havia dito, vai ficar todo aqui no Google Drive, ok? Então, se você for aqui, unidade 1, vai ter aqui o slide da unidade 1. Eu vou reenviar todos esses materiais lá no grupo, tá, pessoal? Sei que muita gente entrou agora, enfim, vou enviar lá no grupo. E aí, todas as unidades vão estar aqui, todos os slides têm uma pasta, tá? Apresentação, enfim, tudo bonitinho, ok? Tranquilo? Deu para pegar? Boa. E aí, rapidamente aqui, ó. A gente no GED passado viu as fontes do direito do trabalho, certo? Que é onde as normas, né, vão nascer, as normas vão brotar. A gente tem basicamente dois tipos de fontes: as fontes materiais e as fontes formais. E as fontes formais, elas podem ser divididas em autônomas ou heterônomas, ok? Fontes materiais, gente, ela vai falar da existência anterior à regra, fatores filosóficos, políticos, sociais. Fontes formais vão falar sobre a manifestação do direito, certo? Essa exteriorização do direito. Isso, o primeiro JED foi das primeiras aulas dela. E aí, as fontes formais, elas vão se dividir justamente desses heterônomas e autônomas. Heterônomas é a atividade normativa do Estado. Criar a lei, uma emenda constitucional, uma medida provisória, uma sentença, uma súmula. E as autônomas é a imediata participação, a autonomia ali, certo? Das partes, dos destinatários. Contrato individual de trabalho, a convenção coletiva, o acordo coletivo. Beleza? E aí existem algumas teorias, né? Porque a hierarquização do direito do trabalho, ela não é rígida, ela é bem flexível. Então, existem algumas teorias que vão nos apontar, no caso concreto, qual é a norma mais favorável a ser utilizada. Obviamente, na existência de mais de uma. Nós temos a teoria da acumulação, que permite o fracionamento, a acumulação das vantagens. Nós temos a teoria do conglobamento puro, que usa somente o contrato de trabalho ou somente
o contrato coletivo de trabalho. Ela vai escolher uma das fontes, né, para poder ver qual é a mais benéfica. E a gente tem a do conglobamento mitigado, que a depender do conjunto, a depender do assunto mais favorável, vai utilizar, tá? Então, de maneira geral, assim, bem por cima, foi isso que a gente viu no primeiro JET, tá bom, Matheus? E aí, obviamente, para você conseguir entender melhor, você tem que assistir a gravação, beleza? Aí você assiste a gravação, me manda as anotações, eu boto sua presença sem nenhum problema. Show? Tranquilo? E aí, pessoal, ó, no final de cada slide, ó, tem um mapa mentalzinho, ó, se vocês, o mapa mental é o QR Code, vai redirecionar vocês, ó, pro GED, tá bom? Para vocês poderem assistir. Então, iniciando agora, de verdade, a nossa unidade 3, tá? Deixa eu só alterar aqui, porque a unidade tá com o nome de unidade 2 e aí, daqui a pouco. Unidade 3, pessoal. A gente vai ver os princípios do direito do trabalho, tá? Gente, ao longo de basicamente toda a graduação, né, a gente sempre escuta falar sobre isso. Ah, os princípios de não sei o que, as regras, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Basicamente, gente, os princípios, eles vão orientar e vão inspirar essas regras gerais. As leis, tudo que for criado vai advir, muito provavelmente, de algum princípio. E aí nós temos vários princípios que regem o direito do trabalho. E essa principiologia é a base para as regras, tá bom? Todos os princípios, eles vão servir para a base das regras. E não é diferente no direito ou no direito constitucional, no direito do trabalho, tá? Os princípios vão servir para as regras, para as leis. E aí, tem, por exemplo, magistrados, né, juízes, que são mais legalistas, vão mais ali pelo que está na lei, de fato, descrito. Agora, tem outros juízes que vão mais pelos princípios, decidem mais com base em princípios e tal, enfim. Não tem, né, nenhum problema, mas é importante a gente saber que as regras, certo? Anteriormente a elas, né, elas vão advir das fontes que a gente já comentou, mas os princípios vão formar a base para as regras, tá? E aí a gente já começa com uma bomba. Né? A gente tem o artigo 620 da Constituição. Poxa, rapaz, eu tô com o direito constitucional na cabeça mesmo. A gente tem o artigo 620 da CLT. Que a gente vai comentar. A gente comentou. A gente comentou. Comentamos. Não apaga não. A gente comentou já na aula passada que um dos princípios, né, que regem o direito do trabalho é o da norma mais favorável, né, da condição mais benéfica. E aí o artigo 620 da CLT ele diz assim: as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Ou seja, esse artigo está me dizendo que o acordo coletivo de trabalho sempre vai prevalecer sobre a convenção coletiva de trabalho. Um acordo coletivo maior do que convenção coletiva de trabalho. E aí, eu pergunto para vocês, com base nos princípios, será que isso está correto? Será que sempre o acordo coletivo vai prevalecer sobre a convenção coletiva? E quando o acordo coletivo for algo prejudicial, quanto a convenção coletiva for mais favorável ao, ao acordo coletivo? E aí, está sendo objeto de discussão, tá? Perante aí os tribunais.
Mas o que se tem feito, certo? De juízes, né, de primeiro grau e tudo mais, na hora deles fazerem, né, esse controle das decisões, de fazer esse controle de constitucionalidade, eles estão decretando, né, declarando isso inconstitucional, esse artigo, e aí vai valer de fato a norma mais favorável, seja a convenção coletiva ou o acordo coletivo. Isso ainda vai chegar até o STF para ser de fato, né, o STF fazer o seu controle de inconstitucionalidade e aí definir de fato esse artigo como constitucional. Por hora, né? E aí isso é extremamente importante. Por exemplo, numa prova de concurso ou algo assim, eu particularmente acho difícil que isso seja cobrado, tá? Mas ninguém sabe, vai que o concurso cobra isso, e aí você precisa avaliar. Ah, está exatamente como descrito na lei e tal, ainda não foi inconstitucional. Avaliar a banca, né? Se é uma banca que costuma colocar divergências que estão sendo discutidas e como que elas enxergam essas divergências. Tá? Então, extremamente importante, sempre que você for fazer uma prova, principalmente de concurso, né? Avaliar a banca que vai estar fazendo a prova para você conseguir tomar melhor essas decisões que vão aparecer. Então, basicamente, a gente tem os princípios da proteção, certo? Esses princípios, eles são divididos, ok? Na norma mais favorável, na condição mais benéfica e no indúbio pró-operário. Nós temos o princípio da indisponibilidade de direitos, o princípio da continuidade da relação de emprego e o princípio da primazia da realidade. Okay? Todos esses princípios regem o direito do trabalho e são extremamente importantes. Tá? Como eu já comentei com vocês. Questão da monitoria, né, da prova da monitoria, questões da prova colegiada, obviamente da avião que vocês vão fazer, vão cair princípios, tá? Vai ter lá, tal situação, isso, isso e isso. Qual princípio é? Você vai ter que dizer qual é o princípio, tá? Vamos para os princípios da proteção, certo? Os princípios da proteção, gente, eles existem porque quando a gente tem uma relação de trabalho, a gente tem uma relação de subordinação. A gente vai ver, e aí isso um pouco mais pra frente, só um minutinho, né, do chope que eu já comentei com vocês, né? A subordinação, onerosidade, enfim, são requisitos, né, para a relação. E quando você vai ser contratado, vai ter lá vaga para não sei o que, você vai, faz sua entrevista e tal. Você não questiona muito. Você basicamente está buscando por aquela vaga. Aquela pessoa tem 300 mil outras pessoas para contratar. E aí as condições são aquelas. Se você não quiser aquelas condições, vai ter alguém que vai querer, ok? Então por isso que eu coloquei no slide, né? Muitas vezes, né? E basicamente o contrato de trabalho, gente, ele vai ser um contrato de adesão, ok? E aí o direito do trabalho ele vem justamente para poder equilibrar essas relações, equilibrar a relação aqui do empregador que teoricamente, né, tem o controle, para você aqui empregado que tem que obedecer e tem que seguir aquilo que está sendo estipulado pelo seu superior. Então, o princípio da proteção, ele vem justamente para poder equilibrar essas relações, essa relação de inferioridade que existe. E aí, um ponto importante. Quando a gente está falando sobre relações coletivas, outro coletivo ou a convenção coletiva, os princípios da proteção que a gente vai ver aqui, da condição mais benéfica e tudo mais,
eles não são aplicados, ok? Por quê? Quando a gente tem uma relação coletiva, essa relação, gente, ela já tá aqui, ó, igual para igual, tá? Seu sindicato está negociando com o sindicato das empresas, ou seu sindicato está negociando diretamente com o seu empregado. Então as relações, ó, elas estão aqui, certo? Na mesma linha. Não há uma relação de superioridade. Se não há uma relação de subordinação, não tem porquê, certo? Existir e ter esses princípios da proteção. Por isso que eles não são aplicados, tá, nas relações coletivas de trabalho. Ele é aplicado apenas nas relações individuais, ok? Isso, gente, é extremamente importante, porque vai ter questão lá na prova de vocês, vai falar sobre isso e que vai ter e os princípios da proteção, ou naquele caso, um princípio da proteção, vai ser utilizado numa relação coletiva, num acordo coletivo ou algo assim. A questão, o item tá lindo, mas os princípios da proteção, eles não são utilizados nas relações coletivas. Ok? Perfeito. E aí, pessoal, a reforma da CLT, reforma trabalhista que tivemos, e muito provavelmente, né, daqui a pouco teremos uma reforma da reforma, né? Criou a figura do empregado hipersuficiente, certo? Que é aquele que nos contratos individuais de emprego tem uma remuneração superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, tornando-o suscetível à arbitragem. Gente, esse empregado hipersuficiente, o que quiseram. Como assim, ô Matheus? Eu perguntei um pouquinho antes, né? Das relações coletivas, né? E aí, se quiser ligar o microfone. Pode seguir, deu? Deu? Beleza. Boa, 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 tranquilo. E aí, gente, essa figura do empregado hipersuficiente basicamente foi criada, né, pela reforma trabalhista. Ela, né, esse remuneração superior a 2 vezes o limite ali do teto geral da Previdência. Hoje o teto geral da Previdência ali tá na faixa ali de uns 7 mil e pouquinho, tá? E aí essa pessoa seria alguém ali que ganha na faixa de uns 15 mil reais, né? E esse hipersuficiente é justamente essa possibilidade dele, é, vamos dizer assim, conseguir pleitear alguma coisa, né? Ter uma posição confortável, vamos dizer assim. Só que aí você imagina, poxa, é um empregado que ganha um valor muito alto. Muitas vezes, né, e principalmente hoje em dia, nós temos índices altíssimos de desemprego. Se nós temos índices altíssimos de desemprego, provavelmente eu consigo achar alguém, né, que consiga desempenhar aquela função muitas vezes por um valor inferior. Certo? Então, por isso que existem principalmente os sindicatos, porque as pessoas que fazem parte, né, os dirigentes do sindicato, dirigente, ele tem estabilidade, né? A gente já comentou até sobre isso na sala. Isso a gente vai estudar mais em trabalho 2, né? Em aluno de trabalho 2. Mas ele precisa de uma segurança para poder pleitear alguma coisa. Como que ele vai chegar no dono da empresa e falar, olha, queremos aumento de 5%, se ele não tivesse a segurança de que não poderia ser colocado para fora? Porque a gente vai ver que existem várias formas, né, de dispensa. Tem a dispensa por justa causa, tem a dispensa sem justa causa, direta, enfim. Vai estudar um pouco mais para frente isso. Então, poderia simplesmente
o empregado chegar e falar, nossa, o empregador, né, falar, nossa, aquele empregado todo dia vem aqui na minha sala pedir alguma coisa. Todo dia a Raquel chega lá, bate na porta da Maria Clara e fala, Maria Clara, nós estamos precisando de uma cafeteira, né? Precisamos tomar o nosso cafezinho da tarde e tal. E aí a Maria Clara vai lá, beleza, compra a cafeteira. Aí no outro dia a Sofia chega, Maria Clara, nós estamos precisando de um ambiente pra gente descansar. A gente almoça e tal, e a gente tá ficando muito cansado na tarde. Então, a qualquer momento, a Maria, poxa, tô cansada da Sofia já aqui me azucrinando todo dia pedindo alguma coisa. Vou mandar ela embora. Vou mandar ela embora. Simples assim, certo? Obviamente, né, a depender da dispensa, teria que pagar alguns direitos e tal, enfim. Daremos isso mais pra frente. Mas ela pode rescindir, né? O empregador pode rescindir o contrato a hora que ele quiser. Então, tá passando aqui na empresa, olhou. Você trabalha aqui? Trabalho. O espaço no RH. Assim embora. Tchau. Isso pode acontecer, tá? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um destrinchamento, né, dos princípios da proteção. A gente tem um dos mais comuns que eu falei já desde o primeiro slide para vocês sobre ele, que é o princípio da norma mais favorável, ok? O que seria esse princípio, gente? Esse princípio é a aplicação da norma que vai ser mais benéfica. Sabe aquelas teorias, aqueles métodos que a gente aprendeu da acumulação, do conglobamento puro, do conglobamento mitigado? Vai ser aí, no princípio da norma mais favorável, que a gente vai ponderar, que a gente vai analisar e ver qual é a norma mais benéfica para o trabalhador. Buscar justamente esse equilíbrio, tá bom? E aí a gente tem no artigo 7º da Constituição, a Constituição, gente, nesse primeiro momento, principalmente vai ser muito importante pra gente, tá? Então aqui, no artigo 7º da Constituição, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, tá? Então, precisamos analisar e verificar qual a norma mais benéfica naquele caso concreto. Obviamente, né, como eu já disse, relações coletivas, nós temos a igualdade, ou seja, esses princípios da proteção se aplicam. Condição mais benéfica. A condição mais benéfica, gente, é a preservação do contrato, certo? Que a gente chama aí de inalterabilidade contratual impejus, para prejudicar. Então, por exemplo, quando você entra numa empresa, ela provavelmente vai ter um regimento interno, vai ter alguma política interna. Nessa política interna, vamos supor que ela fale que as pessoas têm direito de 60 dias de férias. A interna da empresa fala que vocês têm. Só que, a partir de um determinado momento, o empregador decidiu que não teriam mais 60 dias de férias. Vocês teriam agora 35 dias de férias. Ok? 35. Beleza? Beleza. Pergunto para vocês. As pessoas que haviam sido contratadas anterior a essa alteração poderão sofrer essa alteração? Ou seja, olha aí, o Matheus Rabutou que não muda. A Maria Clara, que tinha 60 dias de férias, agora ela vai ter só 35? Matheus aí já botou que não. E é isso aí, pessoal. Não vai mudar. Porque justamente condição mais benéfica. Inalterabilidade contratual impejus. Certo? Não vai alterar para prejudicar. Agora vamos supor que a Isabelle, certo? A Isabelle, ela entrou depois dessa alteração. Se ela entrou depois dessa alteração, aí sim a Isabelle vai ter as férias agora apenas de 30.
Então, em determinado momento ali, o dono da empresa pode alterar. Ah, tem lá no regimento interno da empresa que se a gente bater a meta do ano, a gente ganha um iPhone 13 Pro Max, 14 Pro e 20 Pro Max. E aí, todas as pessoas que foram contratadas até aquela data possuem aquele direito. Agora, as pessoas que foram contratadas posteriormente à alteração, obviamente, não vão ter mais aquele direito. Tá? E aí a gente tem súmula e tem artigo na CLT que fala sobre isso também, tá? Vou botar aqui para vocês, 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E, ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ok? E aí nós temos a súmula aqui também. Cinquenta e um, inciso 1 do TST. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Perfeito. Só um minutinho, tá, gente? Um minutinho, rapidinho. Voltei, pessoal. Aí você vai me perguntar, Enzo, há esses dois princípios que a gente acabou de ver, da norma mais favorável e da condição mais benéfica, eles são muito parecidos. Como que eu vou conseguir diferenciar? E aí eu te digo, simples, claro. A norma mais favorável, gente, ela vai analisar, vai verificar a existência de duas normas, certo? A convenção coletiva, o acordo coletivo. Ela vai verificar contrato individual de trabalho. Qual daquela norma é a mais favorável, certo? Qual vai ser a norma mais favorável naquela situação, naquele caso concreto? A condição mais benéfica, ela já traz uma alteração que ocorreu e que essa alteração prejudicou, essa alteração ocorreu um prejuízo, certo? Então, gente, clássico de condição mais benéfica. Esse é exemplo da empresa, do regimento, que alterou alguma coisa, não sei o que, tal. É muito clássico. Muito clássico mesmo, tá bom? Então,
falou de regimento de empresa, política, não sei o que e tal, provavelmente é a condição mais benéfica. Porque vai falar de uma alteração, essa alteração diminuiu alguma coisa, algum direito que antes era de um jeito, e aí prejudicou as pessoas que já tinham esse direito. Tá? Quanto à norma mais favorável, vai ser apenas qual a norma que vai ser utilizada no caso concreto, vai favorecer mais, vai beneficiar mais o trabalhador. Deu para pegar a norma mais favorável e a condição mais benéfica, gente? Boa, de boa. Quer que eu repita a norma mais favorável? Boa, boa, repito sim. É porque, como ela envolve a outra unidade, aí. Por isso. Mas eu vou voltar aqui rapidinho. Ó. A gente tem. Basicamente, algumas teorias que vão nos dizer como que a norma vai ser mais favorável. Então, a gente tem a teoria da acumulação. Ela vai nos permitir o fracionamento, a acumulação de vantagens. Ou seja, aqui a gente tem um contrato coletivo de trabalho e um contrato individual. O contrato coletivo diz que eu vou ter férias de 30 dias mais 2/3 de adicional. O contrato individual me diz que eu tenho férias de 90 dias e adicional de 1/3. Na gratificação, aqui me diz que eu vou ter R$ 1.000 por mês. E aqui eu vou ter R$ 350 por mês. O que é mais favorável? Férias de 30 dias ou férias de 90 dias? Férias de 90 dias. O que é mais favorável? 2/3 de gratificação de adicional ou 1/3 de adicional? 2/3 de adicional. O que é mais benéfico? R$ 1.000 por mês de gratificação ou R$ 350 por mês de gratificação? R$ 1.000 por mês. Certo? Essa é a teoria da acumulação, do fracionamento. Certo? Permite uma acumulação de vantagens. Tem a teoria do conglobamento puro, que vai nos dizer, não, o que é mais benéfico é o contrato individual. Não, o que é mais benéfico é a convenção coletiva, independente do assunto que estiver falando. Tá? E tem a teoria do conglobamento mitigado, que é a mais utilizada, sim, principalmente no direito do trabalho brasileiro, ok? Que nós vamos observar qual é o conjunto normativo mais favorável. Se é férias mais adicional de 2/3 ou férias mais adicional de 1/3. O que é mais favorável? É você ter 30 dias de férias e ganhar um pouco mais, ou você ter 90 dias de férias e ganhar um pouco menos. O que é mais favorável? É você receber uma gratificação de R$ 800 por mês e mais 2 diárias de hotéis 5 estrelas por ano, ou receber uma gratificação de R$ 300 por mês mais 7 diárias de hotéis 5 estrelas por ano. O que é mais benéfico? Entendeu? Aí vai poder mitigar, vai poder misturar. Não como o fracionamento que permite lá na acumulação, né? De pegar férias de um, adicional de outro, não sei o que, não sei o que. Não. Essa vai pegar férias mais adicional e gratificação, seja do contrato individual ou do contrato coletivo. Entendeu? Aí a norma mais favorável, ela surge justamente para isso, para poder equilibrar e para aplicarmos qual, naquele caso concreto, será a norma mais benéfica ao trabalhador. Beleza? Deu certo? Perfeito, perfeito. Para frente, mais um princípiozinho da proteção. Eu acabei repetindo a condição mais benéfica. Vou apagar aqui logo. O indúbio pro
operário, gente. O indúbio pro operário nada mais é do que a interpretação daquela norma a favor a favor do empregado, certo? A favor do trabalhador, ok? Então, por exemplo, às vezes, num contrato, acontece de dizer assim, ó, você vai trabalhar 8 horas diárias, certo? Jornada de 8 horas. Só que no seu contrato de trabalho tá assim, ó. Ao invés de estar 8 horas, tá 8 e 6 horas, por exemplo. Tá? E aí, você não vai ser penalizado por aquilo que você não deu causa, ok? Você não pode ser penalizado por aquilo que não foi você que fez, foi você que elaborou aquele contrato. Então, aquele erro não foi cometido por você. Então, é necessário fazer a interpretação da norma, contrato, seja do que for, a favor do empregado. Tá? Perfeito. Indúbio pro operário. Para frente. Princípio da irrenunciabilidade barra indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Gente, vou falar para vocês, tá? Acontece muito de confundir esse princípio aqui, da irrenunciabilidade, da indisponibilidade, né, dos direitos trabalhistas com a condição mais benéfica, tá? Acontece muito. São parecidos, mas não são iguais. Tá? O da irrenunciabilidade, ele não admite que o empregado renuncie os seus direitos trabalhistas. O empregado abra mão daqueles direitos. Aqueles direitos que já são assegurados. Então, o que a gente estava falando, né? Você já tinha os 60 dias. Você não pode abrir mão desses 60 dias, tá? Enquanto que a condição mais benéfica é uma alteração por parte do empregado, certo? Aqui a gente está falando de uma renúncia do empregador, né? Uma alteração por parte do empregador, né? Aqui a gente está falando de uma renúncia do empregado, do trabalhador, certo? E essa renúncia ela não pode ocorrer, ela não pode acontecer. Princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio ele basicamente visa preservar o contrato. A maioria dos contratos, quando eles são firmados por um prazo indeterminado. Não tem, o contrato se inicia hoje e vai acabar dia 15 de janeiro de 2024. Existem contratos que têm prazo determinado, tem contratos que têm prazos determinados. Vamos estudar cada uma dessas espécies. Mas, de maneira geral, a regra é que os contratos eles sejam por prazo indeterminado. Okay? Então, quando você é contratada, na maioria das vezes, não é dito, você começa hoje e vai sair daqui a tantos dias. Não. Você é contratado por um prazo. Inclusive, nós temos súmula, né, para isso. Aqui habla sobre isso. E aí, pessoal, é extremamente importante, tá? Quando for mais para perto da prova, provavelmente sei exatamente se vai ser no dia de revisão ou numa anterior. Eu vou trazer para vocês, vou inclusive gravar até para poder deixar como manusear, né, o VAD, a CLT e tal, enfim. É extremamente importante. A professora comentou uma súmula na sala de aula. Eu comentei aqui a súmula do chat, comentou um exemplo e tal. Anota. Se for algo que dê para você marcar, que dê para você
para localizar lá no código, vá e faça isso. Marque, certo? Não tem nenhum problema você marcar, botar um traço, marcar com marca texto, não tem nenhum problema, tá? Não dá pra você escrever o que é que aquela súmula quer dizer, explicar, botar 300 princípios que cabe nela, enfim, não dá pra você poder fazer isso. Mas uma marcação não não vai lhe prejudicar, tá? Contanto que ela seja para lhe orientar. Então, o que é que eu fazia? Falou uma súmula, falou uma orientação jurisprudencial, falou qualquer coisa, anota, anota, anota. Tanto que tinha vezes, e isso acontece muito comigo, principalmente em direito do trabalho. Eu às vezes não anoto muito da explicação. Eu só anoto assim, ó. Sei lá. Artigo 7º. Aqui. Beleza, eu sei que tem um artigo 7º lá da Constituição e tal. Súmula 51, inciso 1 do TST. TST. E aí, pessoal, ponto extremamente importante. Prova da Aline, ela basicamente traz a fundamentação como uma das principais, né, pontuações da prova. Vale metade da prova, certo? Só de fundamentação. E aí, às vezes, você esquece, você bota, né, súmula 212. Bota lá, na prova. Verdadeiro ou falso, enfim, responde a questão, fundamente. Você bota súmula 212. Mas de onde é que é essa súmula 212? Tem tanta súmula 212 aí que pode ser tirada. Então, especifiquem de onde é. Ah, é da Constituição, artigo 7º, inciso 2 da Constituição. Bota completo. É um artigo na CLT, parágrafo tal, inciso tal. Coloquem, certo? Sejam específicos, ok? Lei tal, artigo tal, não sei o que, certo? Não deixem de fazer isso, porque vocês vão errar e vão perder a pontuação. Deixar de ganhar a pontuação, né? Já contou e acontece muito da pessoa saber tudo, mas não saber fundamentar nada. Ou seja, essa pessoa tira só 5. Ela não consegue tirar uma nota mais do que isso, porque ela não fundamentou. Tá? Então, pode usar código, sim, não tem um problema. A CLT, né, tal, separada. Só não dá pra você imprimir, né, porque aí, enfim, é loucura. Mas o vadimecozinho e tal, tranquilo, tá? E aí, o que é que eu faço? Meu vadimeco, por exemplo, é de 2020, ok? Tem um amigo que tem um vadimeco de 2022, e aí eu... Amigão, sabe o teu vadzinho? Tô precisando, hein? Me empresta aí. E aí, a gente vai se ajudando e a gente vai se colaborando. Vou marcando, ele vai marcando e tal. E aí, obviamente, sempre com cuidado, né, para não ter coisas anotadas e tal, porque isso pode ser prejudicial, né? Pode pegar aquilo com você, enfim, não é uma situação muito agradável. E aí a súmula que a gente estava comentando, né? O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despendimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, ou seja, é presumido que aquele contrato não tem prazo para finalizar. Ele vai continuar até muito, tá? Ele não possui prazo específico. Tem contratos com prazo determinado? Tem contratos com prazo determinado. Mas não vamos falar disso agora, porque teremos um momento para poder falar disso. E aí, o último princípiozinho pra gente finalizar os e já partir para a unidade 2, que é finalizar a parte 1 da unidade 2 até aviso prévio hoje, é o princípio da primazia da realidade. Tá? Que ele basicamente diz que a realidade dos fatos predomina sobre provas documentais. Okay?
realidade dos fatos, ela vai prevalecer, vai predominar sobre os fatos documentais. Isso está onde? Artigo 9º da CLT. Aqui, artigo 9º da CLT. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de procedimentos contidos na presente consolidação. E aí, pessoal, sempre que vocês pensarem, certo? Aqui no princípio da primazia da realidade, pensem em sentença, pensa numa ação, certo? Em que muitas vezes a realidade, a prova testemunhal, vamos dizer assim, que acontecia, ela vai prevalecer sobre o que está documentado. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalhava de 8 horas da manhã até as 15 horas. Esse era o seu contrato de trabalho, de 8 às 15. Okay? Só que você chegava às 8 horas, mas você não saía às 15 horas. Só saía, vamos sei lá, botar que você saía 16 horas. Saía. Existe uma hora aí que você estava fazendo de hora extra. Só que chegava lá no ponto, 15 horas, você ia lá, batia seu ponto, voltava para sua mesa, continuava trabalhando até às 16. E aí, no documento, tem que você entrou 8 da manhã e saiu 15 da tarde. Só que, será que na vida real, você saía 15 da tarde? Você saía 3 horas? Não, você saía 4 horas. Então, a realidade dos fatos, a testemunha que vai falar e tal, enfim, o que você vai trazer, vai prevalecer. Tá? E aí, pessoal, uma questãozinha que vou trazer aqui agora para vocês, tá? Sem colocar na tela nem nada, só vou citar aqui para vocês, tá? Questão de concurso, tá? Concurso, ok? Em uma ação trabalhista, o reclamante afirma que diariamente prestava 2 horas de jornada extraordinária, sem, entretanto, receber os valores destas e os respectivos reflexos. Em sede contestatória, a empresa negou tal fato e apresentou cartões de ponto que demonstravam horários de entrada e saída uniformes, famoso ponto britânico, né? Por sua vez, o reclamante fez provas testemunhais que comprovavam o alegado na peça exordial. Ao analisar a lide, o juiz condenou a empresa ao pagamento das horas extras e dos respectivos reflexos, tendo por base o caso hipotético apresentado, assinale a alternativa que corresponde ao princípio do direito do trabalho aplicado em sentença. Condição mais favorável: continuidade da relação de indisponibilidade dos direitos ou primazia da realidade. E aí, gente, qual princípio vocês acham que foi aplicado? E aí, me responde. Sabe? Rapaz. E aí, norma mais favorável, continuidade da relação de emprego, indisponibilidade de direitos ou primazia da realidade? Primazia da realidade. Isso aí, Raquel. Primazia da realidade.
nós tínhamos os fatos, que era ele trabalhava 2 horas e nós tínhamos o documento, a prova documental, que ele entrava e saía no mesmo horário. Os fatos prevaleceram, a realidade prevaleceu sobre a prova documental. Ok? Perfeito. Condição mais favorável. Não é a condição mais favorável porque eu não tenho duas normas que estão conflitando, que vou precisar utilizar algum método para ver qual é a mais favorável. Indisponibilidade de direitos. O caso não nos traz o empregado querendo abdicar daquele direito que era disponível para ele. Então, todos os outros itens descartados. É uma atualização. Realmente, isso, exato. É o que acontece no caso concreto, no real. E aí, sempre vocês vão perceber essa primazia da realidade nessa parte de sentença, casos concretos, tá? Viu que é uma sentença, um caso concreto, não sei o que, prova testemunhal, prevaleceu sobre prova documental, pá, primazia da realidade, tá? Obviamente, pode ser que seja outro, aí você observa direitinho, mas assim, 99%, tá? De ser a primazia da realidade, ok? E aí, pessoal, a gente parte agora para unidade 2, tá? Quero finalizar a unidade 2 hoje. Vamos correr, ou o máximo que a gente der, obviamente. Gente, a unidade 2, a parte 1, né? Porque a parte 2 a gente ainda tá vendo na sala. Na unidade 2, a gente vai ver os direitos sociais que estão lá na Constituição. Então, do artigo 7º ao artigo 11 da Constituição, vai nos trazer os direitos sociais que estão lá relativos ao direito do trabalho. Vamos estudar o artigo 7º todinho, destrinchá-lo ele, tá? Destrinchá-lo-emos, tá? Hoje, na unidade 2, a gente vai observar o artigo 7º e os seus incisos. Esses incisos, gente, vão falar sobre coisas que a gente vai aprofundar nas próximas unidades, tá? Então, a unidade 2 é basicamente a unidade introdutória de todas as outras unidades que vão surgir pela frente que a gente vai estudar. Beleza? E o que é, né, esses direitos sociais que estão lá na Constituição? Gente, nada mais é do que as normas constitucionais que possibilitam as melhores condições de vida para os mais fracos. Quem são os mais fracos? Nesse caso, é o empregado, né? A relação de subordinação, o empregado está inferior ali, para justamente dar uma equilibrada, equalizar essas relações desiguais. Ok? Outros autores, né, trazem também essa questão do aumento do bem-estar social, econômico, da qualidade de vida e tal, enfim. E aí no balãozinho ali trouxe para vocês alguns direitos, né, que foram garantidos com a Constituição, da indenização de 40% do FGTS, licença maternidade, direito à greve, liberdade sindical, jornada semanal de 44 horas, certo? Que é a jornada mais comum perante os contratos que a gente tem hoje, ok? 8 horas, né, na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e 4 horas no sábado, né? Jornada semanal de 44 horas é a mais comum. Tá? E aí, estudaremos todos esses direitos que estão lá na Constituição. Quais são eles, Enzo? Direito ao trabalho e à garantia do emprego, direitos relativos ao salário do trabalhador, direitos relativos ao repouso do trabalhador, à proteção do trabalhador, direitos sociais do trabalhador, a extensão dos direitos relativos aos trabalhadores domésticos, tá? Iremos estudar todos esses incisos que vocês estão vendo aí. Bom, é muito? Não. Calma, vai dar certo. A gente vai
com calma, devagarzinho, por partes. E vamos estudar inciso por inciso e vamos conseguir entender. Beleza? Hoje, o nosso foco é no direito ao trabalho e à garantia do emprego. Vou deixar sem estar apresentado muito grande, porque a gente vai ficar passeando agora, tá entre Constituição e o slide aí para poder facilitar. Então aqui no artigo 7º, né, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. O que é isso, gente? Esse inciso, ele vai nos trazer, ele vai buscar uma garantia do emprego, uma proteção ao emprego, para que você não seja, né, dispensado simplesmente, ou por mais que você seja dispensado por um motivo que talvez não seja tão plausível, porque o empregador literalmente olhou para você e quis te dispensar, que você receba os direitos para isso. Obviamente, essa garantia ela não é absoluta, tá, pessoal? A garantia ao emprego ela não é absoluta. A gente vai ver que nós temos a dispensa com a dispensa por justa causa, né? Que é quando você comete uma das infrações, né, que estão tipificadas lá no artigo 482. Você vamos ter também, e vamos estudar, obviamente, lá pra frente, como eu tô dizendo, aqui é apenas uma introdução, tá, galera? A dispensa sem justa causa, que é o rompimento do contrato de trabalho por parte do empregador sem ter a falta grave. Ele olhou pra tu, tu chegou na entrada, ei, passa ali no RH, valeu, tchau, certo? E a dispensa arbitrária é quando não vai se motivar, né, por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Todas as dispensas, gente, a gente vai estudar numa unidade específica, tá? Vai estudar daqui a pouco. Tá chegando a hora. Se acalme. Sei que a gente quer, né, sempre aprofundar um pouco, mas às vezes não dá. E aí vocês vão ver quando estiverem estudando lá essa unidade, o quão essa unidade 2 é extremamente importante. O artigo, esse inciso, né, o inciso 1, gente, ele também fala sobre uma indenização. E aí essa indenização, gente, ela tá prevista nessa lei que está aí, a lei 8.036 de 1990. Ela diz que você receberá 40%, né, do seu FGTS. Vamos já ver o que é o FGTS, tá? E aí você pode receber essa indenização a depender, obviamente, de sua dispensa, do motivo da sua dispensa. Se for uma dispensa por justa causa, sem justa causa, vai ter os 40%? Não vai ter os 40%? Cenas para os próximos capítulos, ok? Aquietem, acalmem o coraçãozinho, tá? A gente tem o FGTS, né, que eu estava comentando agora com vocês. Ele foi criado lá em 1966, tá? Atualmente ele é regulado, né, justamente por essa lei que eu comentei com vocês e por um decreto, certo? E aí basicamente o que é o FGTS? É recolhimentos mensais, certo? Pagamentos mensais pecuniários em dinheiro, que o empregado faz numa conta bancária específica, certo? E aí o trabalhador, em situações específicas, vai poder sacar aquele dinheiro. Enzo, que situações específicas são essas? Se acalme, entendeu? Essas situações, elas estão todas tipificadas, né? Vão estar tipificadas pelo sistema, pelo ordenamento jurídico.
E aí, se você, inclusive, no site da Caixa, se você botar, tipo, Caixa Econômica FGTS, tem várias informações sobre o FGTS, como você faz para conseguir e tal, enfim, né? Mas, basicamente, é isso. Pagamentos mensais que o seu empregador faz numa conta bancária e em situações específicas você pode utilizar, você vai poder sacar aquele dinheiro, tá? E ó, tá no inciso 3, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. É direito também ao trabalho e à garantia do emprego o seguro-desemprego, tá aqui, ó. Inciso 2, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O seguro-desemprego, gente, ele tem um caráter de natureza previdenciária. Ele vai poder ser utilizado em dispensas sem justa causa, ou seja, se você foi dispensado por justa causa, você não recebe o seguro-desemprego, tá? E um dos principais pontos, para você receber o seguro-desemprego, você precisa estar desempregado, tá? E aí, existem várias modalidades, né, do seguro-desemprego, várias formas de receber, de 3 a 5 parcelas, enfim, não cabe a gente entrar nisso agora. Mas é importante você saber que o seguro-desemprego, né, é um direito, uma garantia do empregado. Ele tem natureza previdenciária. Você só vai receber ele se você tiver sido dispensado sem justa causa. E você precisa, para poder receber, estar desempregado. Okay? E aí aqui a gente chega onde eu queria finalizar com vocês hoje. No aviso prévio. Gente, vou voltar aqui na Constituição. É importante vocês aprenderem sobre o aviso prévio. Por quê? Vai cair uma questão na prova de vocês. Certo? Ok? Certo mesmo, assim. Igual que a água é incolor e não tem sabor, ok? O que é o aviso prévio, gente? O aviso prévio, ele é uma comunicação da rescisão do contrato de trabalho. Essa comunicação, o aviso prévio, ela é feita por ambas as partes, seja o empregado, seja o empregador, ok? Ambas as partes precisam se comunicar para poder avisar que haverá a rescisão daquele contrato. Por quê? O empregado, ele vai precisar ir atrás de outro emprego e precisa arranjar outro emprego. O empregador, ele precisa arranjar alguém para substituir aquele empregado. Então, ambas as partes precisam ser comunicadas. Os contratos de prazo indeterminado terão aviso prévio. Contratos de prazo determinado não terão aviso prévio. Por quê? Você já sabe o dia que você entra e o dia que você sai. Então, se você já sabe que vai sair dia 15 de março de 2023, você, já tem que estar atrás de outro emprego, obviamente se você quiser ficar empregado, e o seu empregador já tem que estar atrás de outra pessoa para poder ficar no seu lugar. Então, contrato de prazo determinado não há aviso prévio. Okay? Assim como na rescisão por justa causa. Rescisão por justa causa não há aviso prévio. Por quê? Eu tô vendo ele ali cometer uma falta grave. Eu vou esperar mais 30 dias, no mínimo, para poder ele ir embora. Ele tá roubando 5 mil reais meu todo dia. Eu vou esperar ele roubar mais, ele pegar mais dinheiro, ele desviar mais dinheiro. Não. Dispensa por justa causa, rescisão por justa causa, não tem aviso prévio. Dispensa aviso prévio.
E aí, pessoal, o aviso prévio, ele é de no mínimo 30 dias, ok? Mínimo de 30 dias e de no máximo 90 dias. Não quero que vocês decorem a tabela. Não quero que vocês decorem a tabela. Um ano é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não quero que vocês decorem a tabela, tá? É importante que vocês saibam como calcular, ok? A fórmula, basicamente, é 30 dias, que é o mínimo, certo? Trabalhou 2 dias, precisa de quantos dias de aviso prévio? 30 dias. Trabalhou um dia, precisa de quantos dias de aviso prévio? 30 dias. Tudo isso somado com a quantidade de anos que você trabalhou, certo? Vezes 3. Essa é a fórmula. Mínimo de 30 dias obrigatórios, mais a quantidade de anos que você trabalhou, vezes 3. Então, se você trabalhou um ano, é 30 mais 1 vezes 3. Deixar esse x 3. E dá igual a 33 dias. Se você trabalhou 10 anos, é 30 dias obrigatórios, mais 10 vezes 3. 10 vezes 3, 30. 30 mais 30, 60 dias. Você trabalhou 20 anos, 30 mais 20 vezes 3, que dá igual 20 vezes 3, 60. 60 mais 30, 90 dias. Esse é o máximo, certo? Esse é o máximo. Passou de 90 dias, você fez o cálculo, deu 150 dias. Ele vai ter 90 dias de aviso prévio. Ok? Perfeito? Em decorrência da hora e afins, nós não vamos fazer questõezinhas de aviso prévio hoje. Mas, início da próxima aula, traremos alguns exemplos de aviso prévio. Perfeito, pessoal. Tranquilo. E vamos ver a lei também, tá? De aviso prévio. Beleza? Show? Vou mandar o link agora aqui da presença para vocês. Um minutinho, por gentileza. Eu sempre fico com o link copiado, né? Mas aí a gente vai abrindo as coisas, vai fechando outras, não sei o que, não sei o que. Aí quando você vai ver, o link já se foi há muito tempo. Tô abrindo aqui de novo o Google Forms e pegar o link. O link do YouTube, Matheus, tá lá no Linktree, tá bom? Oi, Laurinha. Ei, Enzo, dá pra me ouvir, né? Então, digamos que ele trabalhou 21 anos, né? Aí eu faço 21 vezes 3, que dá, acho que é 63.
Mais 30, 93. Aí eu considero 90, né? Porque 90 é o máximo. Não vai ser 93. Exato, Tá, exato. obrigada. Carlos, peraí, deixa eu só ver quem levantou primeiro. A Maria Clara levantou primeiro. Enzo, eu fui tentar responder aqui o form e tá dizendo que tá fechado. Era a mesma coisa eu, era só isso que eu ia falar. Abri. Aí complica, né? Aí complica. Foi mal, foi mal, foi mal. Pronto, tá liberado. Atualizem aí. Vou enviar também. Foi mal, perdão. Certo, obrigada. Agora vai, agora vai. Vou atualizar em eu, clicar de novo. Tá certo. Então é isso, pessoal. Pessoas que assistiram na gravação, né? Mandem o resumo, o mapa mental, enfim, as anotações de vocês, que eu dou a presença. Não adianta, né, você tentar digitar na URL o link do formulário, porque não vai dar, eu vou fechar o formulário. Matheus, assista o GED 1, certo? Tá lá no YouTube, o link tá lá na descrição do grupo, tem o meu Linktree, vai ter lá, canal no YouTube e tal, tudo bonito. Aí você me manda as anotações, ganha sua presença, ganha o conhecimento, e aí qualquer coisa você pode falar comigo também. Enfim, pessoal. É isso, né? Tchau, tchau. Até mais. Vou encerrar aqui a gravação e enviar o material para vocês. Beleza? Forte abraço, contem comigo e até mais. Qualquer coisa, estou à disposição.